Bom, pessoal, eu ainda estou em estado de choque catatônico, ou seja, já faz 2 ou 3 dias que estou devastado pelo incêndio espetacular que estou vendo no Real Madrid, decepcionado com todo mundo. É, São dias ruins para os fãs de vários personagens em particular, seja com Mbappé, seja com Vinícius, seja com Florentino, então agora eles estão um pouco, bom, não tão perdidos assim. Para eles, a vida é fácil porque sempre defendem seu próprio lado. Mas nós que queremos que o Madrid se saia bem, vemos o que uns e outros estão fazendo e, poxa, eu acho que temos que expô-los e temos que criticar. E a primeira leitura que faço disso é que se agora esse senhor mata o treinador dele e há alguns meses o outro matou o outro, expondo ambos, de diversas formas. E agora vou explicar como, de acordo com a psicologia de cada um deles. Isso deveria ter sido controlado pelo principal responsável do clube, que é o presidente, porque tudo o que acontece nesse clube, que sai do controle, é responsabilidade do presidente. E de colocar ordem ali, que nunca foi colocada, nunca foi colocada. Por isso esse cara acha que pode desafiar o clube, derrubar o treinador quando ele já está fora. E na época, é, Vinícius achou que não tinha problema em desrespeitar seu técnico e depois pedir desculpas a todos, menos ao seu técnico. É impressionante. E o clube não multou aquele naquela época e agora também não multou este, e no fim das contas, a casa continua uma bagunça. Deixamos que 2 jogadores briguem no vestiário, mas claro, damos uma multa de 500 mil euros para cada um. Mas depois dizemos, pela boca do presidente e do maior mandatário, que não aconteceu nada, que eles só brigaram. Top Rokiski durante todos esses anos. Ah, claro, por isso as multas mais pesadas da história do Real Madrid para jogadores. Olha, de verdade, é cansativo, é cansativo. Mas tudo bem, vou me limitar. É madrugada de quinta para sexta. Tem tanta coisa. Houve coisas que não ouvimos no Vapé ao vivo. Isso vai ser complementar a live de Anaúchi, que era para ser uma live pós-jogo. Olha, vaiaram o Mbappé, tiraram umas faixas, não sei o que, e de repente a gente se depara com essa bomba. E por isso depois mudei a miniatura e falei, olha, foi assim ao vivo a guerra entre esses dois, entre Mbappé e Arbeloa. E dissemos, aqui quem esteve bem e no seu lugar foi o Arbeloa. Agora, o Arbeloa também deu um pouco do seu próprio remédio. Um pouco, hein? Um pouco. Porque se em algum momento, Álvaro, que vocês já sabem, aqui eu, de acordo com a coletiva que ele deu, em algumas ele foi muito bem. Foi muito bem como nessa última e em outras mal. E aqui dissemos quando ele foi mal e quando foi bem. Não afirmamos que um está sempre bem e o outro sempre mal. Vocês vão ver isso em outros. Aqui, o que Arbeloa fez ontem à noite, quando perguntaram sobre o que seu jogador tinha dito, aqui nós valorizamos porque ele agiu como técnico. Ei, eu não disse isso para ele, não sei o que entendeu. Eu entendi que se esse cara há 4 dias não podia nem ficar no banco em uma partida, hoje não podia ser titular, claro. Ele não disse assim, o que vou falar agora, mas deu a entender que esse cara não se esquivou e sim saiu de um treino dizendo que estava com dor, então não podia estar no clássico, e se não estava no banco, como é que vai jogar hoje? Além disso, ele disse que em Sevilha ele vai estar porque já terão se passado 7 dias, e ele é nosso atacante, é nosso melhor atacante. Bom, ele não disse nosso melhor atacante, mas enfim, é um jogador importantíssimo, vai estar em Sevilha, mas hoje não podia ser titular aqui. Arbeloa se defendeu perfeitamente dizendo, eu sou quem decide, seja qual for o jogador, quem joga e quem não joga. Perfeito. Diante do que seu jogador Mbappé fez, de falar antes dele e soltar todas essas indiretas, vou ver como reagiram. É impressionante. É inacreditável, cara. é, O que Mbappé fez foi muito feio. Porque ele sabe que o outro está fora. Então vou para cima dele. E olha, isso já estava pensado há muito tempo. E é disso que vamos falar. Isso já vinha sendo planejado há muito tempo. Por várias mensagens que ele enviou, vimos só uma parte no final. Então considero um complemento ao que foi dito ao vivo.
Vimos uma parte, a parte mais importante, e vamos repetir, porque é muito importante. A parte mais chamativa de tudo o que ele disse foi esta. E agora, vamos comentar um pouco, ver alguma coisa que faltou assistir na transmissão ao vivo e comentar mais alguma coisa por lá. Reparem, quanto você está magoado agora? Você está muito magoado. Não, estou bem, estou muito bem 100%, mas não joguei porque o treinador disse que não. Tenho que parar aqui, porque olhar para a cara dele... Não estou bem. Eu sabia que ele queria dizer o que vai dizer. Agora, ele não olha para ninguém e solta a mensagem que quer soltar, que é dura. Ou seja, mostra que o treinador falou que ele é o quarto na fila. Mas como disse Arbeloa, em quem acredito, não acho que ele tenha dito isso. Mas sim. Eu não joguei porque o treinador me disse que é para isso. O quarto atacante do elenco, atrás de Mastro, Antuano, Vini e Gonzalo. No final eu aceito e jogo o tempo que tenho para jogar. E por isso jogo bem, dei uma assistência para Jude e jogamos bem, vencemos. Vencer em casa e manter o otimismo é fundamental. Ele te colocou como quarto atacante por causa da lesão? Como foi isso? Pergunta para o treinador, o que você acha que eu vou te dizer? Você está pronto para ser titular? Não. Sim, eu estava pronto para ser titular, mas é decisão dele. Não dá para ficar bravo com um treinador. Sempre é preciso respeitar a opinião de um treinador. Isso é trabalhar duro no treino, trabalhar duro no jogo para esperar ser titular. Vocês veem como ele ataca e depois alivia? Isso é coisa de passivo-agressivo. Ataca e depois alivia. Tem que respeitar o treinador, estou aqui para trabalhar, mas antes ele atacou. E esse cara é pura psicologia, ele manipula ainda melhor do que a gente pensava. É estratégico, é maquiavélico, é impressionante. E é uma pena, como diz Anderson Rubia, vou ver se recupero um tweet muito bom dele. Porque Anderson Rubia, acompanha o futebol francês a vida toda e diz isso. Alguém fala isso para ele, diz... Você não pode sair questionando o treinador abertamente. Esclareça o que tiver que esclarecer. Você afirma total compromisso com o clube, admite não ter correspondido e entende a torcida. Você resolve problemas, não os agrava. Diz uma conta chamada Marcelino, não é? Anderson Rubia diz, já fez isso com Gaultier em Paris. Sabendo de uma história, Pivot Gang, referência a jogar de 9, disse uma vez, postando uma história, Pivot Gang, em referência a jogar de 9, disse numa concentração com a França que jogava mais confortável com um 9, e no PSG não. No dia em que vira maior artilheiro do PSG, ele diz que, se ligasse seu futuro em Paris à Champions, já teria saído há tempos. Fala, mas não aprende. É surpreendente que um jogador com tanto potencial prejudique sua imagem por se achar superior. E ele sempre busca isso, né? Quer ficar por cima. A gente via essas atitudes no Paris Saint-Germain e achava engraçado porque pensava, vamos ver se ele rompe com eles. Ele não aprende, e claro, porque a gente estava querendo ver isso acontecer. Depois, na última fase, já não tinha tanta gente querendo isso, né? Fui pesquisar sobre Rubia porque me lembrei dela. Mas então, ele diz isso, e como eu falei em um tweet... Quero dizer exatamente porque, porra, é isso que aconteceu. Jogador que está destruindo tudo ao redor. Emocional e incontrolável, sem pensar e olha, acho que sem má intenção, Vinícius, o que acontece é que o Vinícius precisa, ou seja, precisa tomar um calmante. Dizem que ele não aprende. Jogador que faz quando está bem, mas Vinícius é assim. Por isso digo que Vinícius, não acho que ele seja uma má pessoa. Tipo Vinícius, é daqueles que falam uma besteira e depois pede desculpa, ou seja, esse tipo de pessoa. Mas ele detonou o treinador dele, o que está acima, e pensar, quando fez a retificação ou quando pediu desculpas, de colocar o treinador dele e aparar as arestas e tal, e ele não fez isso. Cuidado, porque aí sim o Vinícius pensou. Mas enfim, mas ele é assim. Hoje Mbappé detonou o treinador de forma fria e calculista, fingindo inocência. Depois faz cara de, não, eu aqui não. É isso, passivo-agressivo. E eu digo que os dois são inaceitáveis, ou esse comportamento por parte de ambos foi inaceitável, e que o Florentino deixou que isso fosse assim, que o clube não põe ordem. E desculpa, vocês vão dizer que estou criticando o Florentino, mas olha o que aconteceu este ano. 2 caras brigaram, um abriu a cabeça, outros 2 brigaram. Tudo isso ocorreu. Um grupo manda um treinador embora.
Porque ontem o Manolo Lama estava dizendo, não, isso fica claro. Ele disse aqui na COP, ele falou na COP. Não tem o áudio, mas no final ele fala. Diz que o Manolo Lama foi além. O mais grave do que eu vi é que confirmaram que Xavi Alonso foi derrubado por Vinícius, Valverde e Bellingham. Um grupo de jogadores que estava com Xavi Alonso e decepcionado com a decisão de demiti-lo. É sobre isso que vamos falar, sobre a origem de tudo. Bom, isso que o Manolo Lama está dizendo agora, parece que ele está descobrindo alguma coisa. Eu sei que muitos de vocês pararam de seguir ele, que vocês me dizem coisas sobre o ângulo e tal, eu penso muitas coisas diferentes do que pensa Iñaki. Para mim, no sentido de formar minha própria opinião, tanto faz uns ou outros. Eu não assisto aos vídeos dos outros, salvo em alguma ocasião. Já tenho muito com minhas coisas e os meus, certo? Mas esse vídeo teve muitos acessos quando ele falou Xavi, são esses, e apontou para os 3. E agora o Manolo Lama está dizendo, não sei quantos meses depois, que eram esses 3. Não acham curioso? E vocês vão me dizer, não, Manolo Lama, outro desinformado. Desculpem, chegamos a um ponto que, de verdade, ou seja, não me fode. Vocês vão negar que havia jogadores contra e a favor do Xavi? Vão negar? Foi exatamente isso que aconteceu. Mbappé está fazendo justiça com as próprias mãos por isso, mas não pode agir assim, mesmo eu concordando que foi vergonhoso mandarem Xavi embora. Não pode ser porque precisamos tentar ser coerentes. E na época me irritou muito que houvesse jogadores, e alguns de forma mais explícita que outros, que desautorizassem o seu técnico naquele momento, o técnico anterior. Hoje me parece o mesmo, igualmente ruim, que outros, a quem eu até posso dar razão, estejam tristes pela saída do primeiro e desautorizem o atual. Olha, aqui é preciso respeitar as hierarquias. Estamos ficando loucos. Porque senão o clube vai para o lixo, que é para onde estamos indo. Porque ninguém colocou ordem ali. Então Mbappé, a origem de tudo isso é que ele ficou muito mal com o lance do Xavi. E agora vamos ver outra declaração do Mbappé, que eu acho que é para o Bellingham. Acho que é para o Bellingham. Aí houve uma desconexão entre Mbappé e Bellingham, acho que bastante evidente. Mbappé e Vinícius, apesar de que depois parece que... Eu também acho. E eles apontaram um para o outro, mas a gente viu isso na briga. Tchouaméni, pró-Xavi, Valverde, anti-Xavi. Isso a gente já viu. E no final, isso terminou numa confusão generalizada. Todo mundo acabou brigando, seja verbalmente ou fisicamente. Entendam isso de uma vez. Não são os jornalistas que estão causando confusão, eles sempre fizeram isso, mas nesse caso, a confusão já estava lá dentro. Ninguém colocou, já estava no vestiário. Ele diz isso, vamos ver. Ele disse que não viu a briga entre Valverde e Tchouaméni. Agora, quem acredita nele? Diziam que você saiu rindo no dia em que houve uma briga entre Tchouaméni e Valverde. Não sei se você queria esclarecer isso, porque também foi muito comentado. Sim, eu não estava. Eu não estava quando tudo isso aconteceu. No fim, não posso confirmar se aconteceu algo, pois eu não estava lá. No fim, deixei a cidade esportiva sem saber o que ocorreu. Estava lesionado e não treinava com o time. No fim, tenho a mesma informação que você. Quem acredita nele? Sério, quem? No dia seguinte você já sabia ou ainda não? Porque, como ele vai dizer, só assiste a TV francesa, não a espanhola. No dia seguinte você saberia, cara. Já tinham te mostrado rindo no primeiro dia. No segundo dia, ia rir igual? Mas enfim, olha, tipo, quem acredita agora que esse cara não está fazendo as coisas por algum motivo, né? Ei, espera, que eu tenho mais coisas aqui que quero mostrar para vocês. Bom, a possível mensagem. Eu entendo, não sei. Me digam se não é para Bellingham ou algum dos seus companheiros. E para quem pode ser, né? Não, porque eu prefiro falar aqui. Sei que muitos não falam e preciso ver a imprensa para saber o que pensam. Por isso, prefiro me expressar diretamente aqui, é mais fácil. É mais claro.
Faz uma cara tipo, não acontece nada, né? O que é isso? Isso é para algum companheiro, eu entendo, né? Bom, mas se erraram no diagnóstico do joelho. Aqui ele defende o clube, mas, insisto, qualquer um desconfia. Sobre o que falei, as coletivas de imprensa. Assim, liberaram aos poucos a zona mista do Mbappé, que durou mais do que esperávamos. Eles mostraram tudo de forma fragmentada. Estou tentando incluir o que não exibimos ao vivo. Você pede permissão para ir à Itália? Para o treinador? Você pede permissão para ir à Itália? Ao treinador? Para quem você dá permissão? Não, a quem você pede permissão, né? Aquelas palavras sobre o smoking. Aquelas palavras sobre o smoking. É que está mal rotulado. Aquelas palavras sobre o smoking que disse Arbeloa. Vamos ver se ele termina o treino hoje. Veremos se ele termina o treino hoje. É verdade que Arbeloa mandou recados para Mbappé. Sim, incomodou. Se isso te incomodou, se você se sentiu atingido... Não. Ele tem a opinião dele. Não, ele tem a opinião dele. Eu tive a autorização do clube e depois não assisto a coletiva. Viu o que ele disse? Diz, depois eu não assisto às coletivas do treinador. O que ele diz, mesmo que diga desse jeito de não assisto porque, como ele vai dizer agora, eu assisto à televisão francesa. Isso é depreciativo. Tem muita gente que usa essa técnica de ser depreciativo com o outro. Como quem diz, não ligo pra esse cara, mas é um pouco... É que nem, como dizem os mexicanos, nem dou bola, nem dou atenção pra ele, né? Tenho a televisão francesa, mas não a da minha casa. Não vejo o que ele diz. Tenho a TV francesa, mas não a espanhola em casa. Outro dia vimos ele assistindo ao clássico, com o Madrid já perdendo de 2-0, torcendo pro Madrid no Win Sports. Francesa, imagino, né? Alguém disse, Miguel Serrano, isso é uma VPN dele. Sim, claro. Um jogador de futebol também tem que dar. Olha, eu sei que com essa questão da pirataria ou do uso de VPN e tal, vocês vão me dizer, não, cara, não. Não estamos aqui para dar lição de moral. Mas um jogador de futebol, poxa, não pega bem. Mas isso é o de menos. Isso é o de menos. Vamos ver. Aqui. Bom, sim, por causa do lance de que ele provou do próprio veneno, de certa forma, Arbeloa, quando perguntam para ele sobre isso. Bom, é que isso é uma coisa que o Mbappé também fala. É impressionante. Que o time tinha uma estrutura na primeira metade da temporada e na segunda perdeu essa estrutura. Aliás, em Mbappé, preciso citar novamente a Coupe, e desculpem a enrolação, estou igual ao Florentino na coletiva. Mas é que tem tanta cópia, tem um ponto aqui que o Mbappé falou. Beleza. Diz que Kylian Mbappé, além disso, aproveitou seu momento diante da imprensa, porque não encontrei áudio disso, para voltar a defender o Xabi Alonso. Mbappé disse... Começamos bem a temporada, fomos líderes do campeonato. Observem que ele falou isso ontem. Entre os 8 melhores da Champions. Ele estava certo, claro, mas perdemos tudo na segunda metade da temporada. Dói porque tínhamos uma estrutura de jogo e a perdemos. Isso é uma cutucada no Arbeloa, mas espetacular. E isso dói muito. Temos que aprender e aceitar as críticas para voltar no próximo ano. Vocês veem que ele sempre termina com uma frase tipo... Bom, mas talvez no próximo ano, né? Mas aqui ele deu uma cutucada no Arbeloa. E mesmo que, na minha opinião, ele possa estar certo, você tem que respeitar o seu técnico, porra. Não dá para querer ser protagonista e ainda dizer, olha, cara, enfia a língua naquele lugar com o perdão da expressão. Vocês já sabem onde. Mesmo com razão, não pode dizer isso. E além disso, com Arbeloa também tivemos jogos bons, viu? Outra coisa é que depois o time caiu, inclusive com Xavi. Ficaria com Xavi a temporada inteira, mas é fato que em certo momento o time dele realmente caiu de rendimento. Com Arbeloa foi igual. Em certo momento estava bem como Xavi, mas durou menos e depois caiu também. Bom, e ele diz, eu tinha uma ótima relação com Xavi. Vai ser um grande treinador, mas isso é passado. Temos que olhar para frente. Ele sempre termina com uma dessas, mas larga o assunto, né? Ele diz, é muito fácil. Não conquistamos títulos. Dói porque tínhamos chance de fazer melhor e mostramos isso na primeira metade da temporada. Todos somos responsáveis por mudar e o time precisa vencer. E sobre a estrutura? Bom, a estrutura a gente já falou, né? Sim, tudo bem. Quando perguntam para Arbeloa sobre a questão da estrutura,
Arbeloa se sai muito bem porque diz o seguinte: na primeira parte da temporada ali o time tinha estrutura, mas perdeu isso na segunda. Não sei se dói ouvir isso do seu jogador. Obrigado. Se quiserem, podem colocar a zona mista do Kylian e todos nós comentamos juntos. Até eu ouvi o que ele disse, também não vou ficar comentando cada frase aqui. Seria bom se ele percebesse que o time tinha estrutura na primeira parte da temporada, mas não na segunda. Ele marcou bem mais gols na primeira fase do que na segunda. Arbeloa está bem aqui, mas que papelão para ele também. Me pergunto, será que Arbeloa e Xavi ainda são amigos? Eles eram muito próximos. É que tudo foi por água abaixo. Mas mal mesmo. Se tivessem nos dito isso há um ano, agora mesmo estaríamos dizendo: vamos contratar o Xavi Alonso. E olha, o Arbeloa mandou a mensagem dele, mandou o tweet dizendo: esta é sua casa, você merecia isso, tal, não sei o quê. Vejam só no que isso foi dar. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. O diagnóstico do joelho. É isso que o Mbappé diz. Espera. A diferença entre a primeira e a segunda. Na segunda parte também eu fiquei muito tempo lesionado com o joelho. Esse problema no joelho foi o que foi complicado. Mas eu perdi muito tempo do meu auge. Eles erraram no diagnóstico? Eles erraram no diagnóstico? Em Madrid, erraram no diagnóstico? Em Madrid não erram. É o maior clube do mundo. Nunca erram. Aqui ele vem com isso, mas enfim. É só que é difícil quando você está lesionado. O que mais me dói é que as pessoas achavam que eu não queria jogar. Na primeira parte da temporada diziam que eu jogava demais. Agora. Ele vai dizer uma coisa agora que é impressionante. Isso é a única coisa que eu achei que não fazia sentido. Acho que era jogar ou não. Quando eu estava em campo, as pessoas diziam que eu jogava 90 minutos, que eu ia na Copa. Quando eu estava em campo, diziam: ele jogava 90 minutos, estava na Copa do Rei. Não fazia sentido. Não fazia sentido eu jogar essas partidas. Veja só. E depois, quando... Ele diz que depois perdemos para um time do mesmo nível, quando ele não estava. Como quem diz: porra, me acusavam de jogar contra esses times, e eu vinha salvar o Madrid contra times desse nível, e quando eu não estou, a gente vai e perde. É que ele não dá pontos sem nó, cara, hein? É um cara muito esperto. É um cara muito esperto, cara. Esse cara é tremendamente inteligente. O que acontece é que, claro, ele usa isso com uma má intenção. É que ele faz muito mal, cara. É que ele faz muito mal. Se usasse essa inteligência para engolir, tipo, morder a língua e usasse isso para o bem do time, cara. Poxa, o que seria desse garoto? O que eu fiz na loira, cara? O que eu fiz na loira? Me machuco e dizem que não quero jogar. Bom, e aí ele se defende com a questão de é que... Não sei. Bom, termino como comecei. E acho que já revisei tudo. Me desculpem aqui pela falta de organização. Mas termino como comecei. Estou devastado. Estou devastado porque meu time caiu. Meu clube desabou completamente nos últimos dias. Bom, nas últimas semanas, mas ver o seu presidente, o seu, em teoria, melhor jogador, a sua estrela, se expressar nesses termos, cada um com suas motivações e com suas questões. Ver como não há controle, não há comando aqui. Florentino agora faz a jogada de convocar eleições com pouquíssimo tempo para que não mexam com ele, querem tirar ele da cadeira, mas ele se assegura de que o outro não vai ter tempo e tal. Ele acusa os jornalistas por isso. Esse também joga por si. No fim, ninguém pensa no Madrid, perceberam? Florentino só pensa nele, desculpa. Ele também já pensou muito no Madrid e fez muito bem pra gente, mas nisso o Florentino está pensando nele mesmo. Não. Eu quero devolver o patrimônio aos sócios. Que votem. Eles não querem. Tem um que está numa elétrica e o outro não sei o quê. O outro com sotaque mexicano. Então que venha esse presidente. Esse era Florentino outro dia. Florentino pensa em si mesmo, ali pensou nele. Esse também está pensando em si mesmo. Desculpa, é terrível, cara. Terrível. Terrível. Enfim, bom, deixem aí o que vocês acham, deem like se gostaram desse vídeo, inscrevam-se no canal, por favor comentem, compartilhem e a gente se vê no próximo. Tchau!